Olá, Shalom, graça e paz. Amados, vou trazer uma meditação para nós hoje, falando sobre a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, que nos diz assim: Havia certo homem de Ramatim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então Ana voltou para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amados, é uma passagem muito bonita, muito especial, nos ensina a orar. Nem toda oração é falada, nem toda oração é necessário você gritar, se angustiar. Aqui conta a história de Ana, uma mulher estéril, uma mulher que precisava urgentemente da ação e do mover de Deus na vida dela. E ela nos ensina que tem momentos que não é necessário abrirmos a nossa boca e dizer exatamente aquilo que nós estamos sentindo, as nossas dores, as nossas lamúrias, as nossas angústias, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele prova os nossos pensamentos, Ele vê aquilo que está dentro de nós, Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós precisamos, e é Ele quem vai nos conceder graça, favor, socorro, livramento, escape e o principal, a sua especialidade, milagre. E o texto ele vai nos ensinando muitas coisas, né? Um mirador de Ana, né? Uma mulher que tinha
um problema na época, na sociedade, né? Uma mulher que não pudesse dar à luz a um filho, principalmente varão, né? Era considerável imprestável. E ela era uma mulher estéril, mas amada pelo seu marido. Só que isso não bastava para Ana, porque Eucana tinha 2 esposas e a outra esposa ela tinha filhos e filhas. E aquilo ali era um tormento na vida de Ana. Todas as vezes que eles iam ao templo do Senhor entregar as suas ofertas, entregar a sua adoração, Penina provocava. E aquilo ali angustiava mais Ana, porque ela não podia, né, levar consigo os seus filhos. Até que um dia Eucana, seu marido, lhe pergunta, né, faz 4 perguntas para Ana. Por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não há como comparar. Só uma mãe sabe, né, a dor que é, né, os momentos que antecedem a chegada da criança. E quando ela se esquece daquelas dores e ela vive, né, um ápice, né, de ter da sua gestação, né, gerando um filho. Eucana não poderia entender isso. Penina sim, mas cada vez que ela ia, ela atormentava Ana. E todas as vezes que eles subiam ao templo, né, Eucana ele dava ofertas para Penina, para todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana lhe dava uma porção dupla, porque ele a amava. E Ana, num determinado momento, ela toma uma atitude diferente, com a alma amargurada. No momento da sua maior dor, ela chorou muito e orou ao Senhor. E ela fez um voto, porque a nação de Israel estava passando por um problema muito sério, muito grave, dentro do templo. Eli era o sacerdote, porém os seus filhos, Ófines e Finéias, eles não representavam bem, eles não eram bem vistos diante da nação. E Deus queria fazer algo em Israel, que iria abalar as estruturas, né, que iria mudar, né, o sacerdócio, e iria ensinar, tanto para Eli como para Ófines e Finéias, que é Deus que levanta, é Deus que mostra. E Deus ouve aquela oração de Ana. E Ana estava tão amargurada, tão angustiada, que enquanto ela orava diante do Senhor, Eli de longe só a observava e viu que Ana estava orando silenciosamente. Às vezes, amados, é necessário orarmos, falando, expressando para Deus aquilo que nós estamos buscando diante dele. Mas tem momentos, amados, que a nossa dor ultrapassa e a gente não consegue expressar palavras diante do Senhor. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, porque tem oração que será com lágrimas, tem oração que será silenciosa, tem oração que o Espírito irá gemer por nós. E enquanto ele a observava, e Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas ele não ouvia nenhum som. E ele fez 2 perguntas para ela. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. É muita dor ver a minha rival apresentar as suas ofertas diante de Deus, com seus filhos e com as suas filhas, e eu, porém, não os tenho. E ela diz, não me julgue, né, uma mulher à toa, mas estou orando aqui por causa da minha grande angústia e tristeza. Amados, tem coisas que nós não precisamos dizer para ninguém. Tem coisas que nós devemos buscar diante de Deus, porque é Ele que vai nos dar a resposta. Ele entende que aquela angústia dela estava causando uma dor insuportável. Ele diz, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, espero que você seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E ela recebeu aquela notícia, que Deus poderia mudar a história dela. E Deus mudou.
E na manhã seguinte ela toma uma outra atitude. Ela se levantou com seu marido e eles adoraram. Um dos grandes segredos também da oração, amados, além do silêncio, além de expressar as palavras, além de ficarmos quietos, é expressar a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito. E enquanto ela estava fazendo, eles voltaram para casa depois de terem adorado. E a história nos mostra que Deus, ele enviou Gabriel diante de Maria. Maria era uma jovem, não era estéril. Mas ele vem e diz para ela: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E a tua prima, Isabel, uma senhora que era estéril também, ele diz para Maria: ela está grávida e já está no 6º mês. E Maria diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim o desejo de Deus. E o anjo diz: porque para Deus não há impossível. Não havia impossível na vida de Ana, não havia impossível na vida de Isabel, não havia impossível na vida de Maria. Mesmo não sendo estéril, era uma jovem que recebeu sobre a sua vida a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, e gerou um filho do Altíssimo. É interessante, amados, que Deus, ele faz coisas grandes, improváveis e impensáveis para nos surpreender, para mostrar diante de nós que ele tem todo o poder. Mesmo diante da angústia de Ana, passou-se um tempo e o seu filho nasceu. Interessante que ela deu o nome dele de Samuel, no hebraico Shamuel, ouvido por Deus, ou ouvido de Deus. E Samuel, quando chegou o tempo, ela cumpriu a promessa. Ela levou para o templo e apresentou, E Samuel cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Samuel representou 3 poderes, Samuel foi o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi o último juiz, profeta e sacerdote. Ele também representa aquilo que Jesus é. E no capítulo 2 de Samuel, Ana orou, só que dessa vez ela não orou silenciosamente. Ela expressou diante de Deus a sua gratidão. Ela disse assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor está a minha força, e a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. E não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Interessante, amados, que aqui ela poderia também ter ficado em silêncio, mas ela resolveu expressar diante de Deus toda a sua gratidão. Jesus Cristo, ele nos ensinou algo lá em Mateus 6, a partir do verso 6, que nos diz assim: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês estão precisando, antes mesmo de o pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Esta é a oração que Jesus nos ensinou, a oração sacerdotal, o Pai Nosso. Ensinando que nós temos um Pai no céu, que Ele tem um nome santificado, e dele é o reino, e que nós precisamos que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus.
É Ele que nos concede o pão de cada dia. É dele também que vem o perdão, mas o perdão dele é condicional. Quando nós perdoamos aos nossos devedores, nós também somos perdoados. É Ele que nos sustenta e não permite que nós caiamos em tentação. É Ele que nos livra do mal, porque o reino pertence a Ele, o poder e a glória também. Tenha essa certeza e essa convicção que quando você estiver orando, mesmo que seja uma oração como essa de Ana, silenciosa, ou expressada, ou falada, ou cantada, não importa a forma que você vai estar orando, se de joelhos, se deitado, se com a boca no pó, se você puder, até flutuando, mas se você estiver orando, faça para que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida. E eu gostaria de terminar orando por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós, Pai. Vivemos dias difíceis. Queremos te agradecer, Senhor, por hoje ser a última sexta-feira do mês de maio. E até aqui o Senhor tem sido conosco. Ajude aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão acamados, Senhor, num leito de enfermidade, Senhor. Ajuda, trazendo a saúde e a cura, Pai. Aqueles que necessitam, Pai, de alimento, de pão, ajuda, Senhor, supre, Pai. Aqueles que estão desempregados, Senhor, abra as portas, Senhor. E aqueles que necessitam, Pai, da tua intervenção, Pai. Como Jeová, como Deus Todo-Poderoso, Pai. Age na vida de cada um, Senhor. Age na minha vida. Age, Senhor, na vida de cada um que ouvir, Senhor, esta mensagem. Que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um excelente final de dia, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.